dos itens da armadura que o apóstolo Paulo chama a igreja do Senhor a tomar é as sandálias do Evangelho da paz. Ele nos manda tomar as sandálias da prontidão da pregação do Evangelho. Era interessante que o soldado romano da época, ele usava uma sandália chamada caligari. Em analogia a esse exército romano, o apóstolo Paulo fala para a gente tomar a sandália. Mas o soldado romano, ele tinha sua caligari. Era muito interessante que o solado da caligari, ela tinha um aspecto de vários cravos no seu solado. Então, como a gente tinha antigamente o quichute, que era uma espécie de um calçado com várias travas de borracha. Hoje os jogadores de futebol usam chuteiras com travas de ferro para que haja mais aderência. A caligari da época do soldado romano, ela tinha vários cravos no seu solado. Para quê? Para que o soldado romano pudesse enfincar os pés no chão, e ao enfincar os pés no chão, aqueles cravos penetrariam a terra. Esse penetrar da terra daria a ele aderência ao solo. Numa guerra, isso seria muito importante. Por quê? Porque o soldado com o seu escudo, ele enfincaria ou colocaria os pés ao chão, e ao colocar os pés ao chão, aqueles cravos penetrariam na terra, o soldado inimigo lançaria um ataque, e aquele ataque seria preso no escudo, fazendo com que o soldado não caísse para trás, porque ele teria aderência ao solo. Usando-se dessa figura, o apóstolo Paulo nos chama a pegar as sandálias do Evangelho. Irmãos, as sandálias do Evangelho da paz, elas são aquele instrumento de Deus da nossa vida. Na verdade, a responsabilidade de Deus da nossa vida de pregar o Evangelho. Agora, como a caligari, quando você pregar o Evangelho, entenda uma coisa: a pregação do Evangelho não apenas abençoa o perdido ou salva aquele que precisa de Jesus. A pregação do Evangelho vai te prender, vai te fincar no solo da palavra de Deus. É por isso que em Efésios 6, a partir do verso 10, ele diz que ao tomar a armadura de Deus, a gente vai ficar firmes, inabaláveis. Vai haver uma firmeza enquanto você prega o Evangelho. A pregação do Evangelho vai te fincar ao solo da palavra, vai te dar aderência às verdades que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos cumprir a nossa missão, o ídolo do Senhor de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, seja através de um telefonema, de um abraço, de um gesto de amor, de falar de Jesus no seu trabalho, num evangelismo, no seu colégio, seja de que forma for, servindo ao Senhor ou testemunhando com um caráter de Cristo na nossa vida. Precisamos calçar o Evangelho da paz e pregar a palavra do Senhor aonde nós estivermos. Não podemos desistir da nossa missão. Eu vejo muita gente tirando as sandálias, aposentando as chuteiras, aposentando as sandálias do Evangelho, simplesmente por não ver na sua frente os resultados disso. Mas entenda uma coisa: nós precisamos de foco na missão para cumprir a missão. Uma vez eu ouvi uma ilustração muito forte, que eu nunca esqueci, de um homem que Deus mandou ele todos os dias empurrar uma grande rocha. Todos os dias a ordem de Deus para esse homem era empurrar a rocha. Só que um dia, depois de muito obedecer, o diabo lançou um pensamento na mente dele dizendo o seguinte: todo dia você empurra essa rocha e a rocha não sai do lugar. Seu trabalho está sendo em vão. Seu trabalho não vale nada. Voltou para casa aquele dia, amuado, triste, pensando em desistir da incumbência que Deus tinha dado a ele de empurrar a rocha. Triste, desanimado em casa, aquele homem pensou: Deus, eu desisto, porque aquela rocha não se move do lugar, o meu trabalho é em vão. E Deus disse para ele naquela hora: filho, o que eu te mandei fazer naquele lugar? Ah, o Senhor me mandou empurrar a rocha. Certo, filho, eu te mandei empurrar a rocha, mover a rocha do lugar, sou eu que vou fazer. Deus nos mandou calçar as sandálias do Evangelho, ou seja, pregar o Evangelho, seja de que forma for. Mas Deus, Ele, o Senhor, se encarrega de mover a rocha do lugar. Fale de Jesus, ore, pregue o Evangelho, faça o seu trabalho ministerial, empurre a rocha. Quem vai mover a rocha do lugar
é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não pare a sua missão pela falta de resultados. Não pare a sua missão simplesmente porque você não está tendo os resultados que você gostaria. O apóstolo Paulo uma vez foi pregar o evangelho numa cidade. Ele pregou o evangelho e naquela cidade ele não foi ouvido. Na verdade, os irmãos, as pessoas ali que estavam ouvindo, pegaram pedras e tacaram na direção dele para feri-lo e deixaram ele no chão ensanguentado, morto. E o que ele estava fazendo era pregar o evangelho. Os irmãos tomaram ele foi recuperado daquele apedrejamento. E no outro dia, ele não saiu por aí no Facebook lamentando o fato de que ele não foi ouvido. Ele não reclamou com Pedro, não mandou uma carta aos irmãos, aos apóstolos, reclamando do seu apedrejamento, não. No outro dia, o apóstolo Paulo foi pregar o evangelho. Não importa se você está sendo apedrejado, não importa se você não tem os resultados que você gostaria, pregue o evangelho. Deixe Deus mover a pedra. Seja o tipo de homem perseverante, fique calçado o tempo inteiro. Viva a responsabilidade e o privilégio de pregar o evangelho. E você verá que você também estará firme na palavra de vida, na palavra que te restaura e abençoa a tua casa e a tua família. Vá pregar o evangelho. Viva com as sandálias do evangelho nos pés.